Quando o parto acabou, Mary começou a chorar, olhou para o seu marido e disse: "Me perdoa." Histórias cativantes. Se inscreva no canal, deixa o like e comenta o que achou da história. Ao ouvir o choro de seu bebê recém-nascido, Mary começou a chorar muito. Ela mal podia acreditar que o sofrimento do parto exaustivo havia acabado. A enfermeira colocou o bebê em seu peito, e ele silenciou o choro imediatamente. Ele sentiu que estava no colo de sua mãe. Mary olhou ao redor da sala de parto e perguntou onde está Frank, seu marido. Parecia que tinha desaparecido, porém ele entrou logo em seguida. Ele caminhou até Mary, segurou a mão dela, e ela então disse: "Me desculpe." E desmaiou. Ela só acordou quando já estava no quarto do hospital, ainda estava se recuperando do cansaço do parto difícil, quando viu Frank com o bebê recém-nascido nos braços. O sentimento que era de alegria, logo se transformou em uma grande tristeza. O que deveria ter sido o início da vida perfeita, na verdade se tornou em uma grande vergonha para Mary, por ter mentido para seu marido. "Ele se parece muito comigo. Eu não posso acreditar", proclamou Frank cheio de felicidade. Mary ouviu essas palavras, e entristeceu imediatamente. Sabia que não poderia manter seu segredo por muito mais tempo, tinha que contar a verdade. Mary e Frank eram um casal jovem e feliz. Haviam se casado recentemente, e para os dois, o amor deles sinalizava o início de um sonho que compartilharam ao longo da vida. Estavam juntos há muitos anos, e sempre quiseram constituir uma grande família. Alguns meses depois do casamento, eles começaram a tentar ter seu primeiro filho, mas algo estava errado. Por quase 2 anos, não tiveram nenhum sucesso. A solução foi procurar um médico para tentar descobrir o que estava acontecendo com eles. Mas infelizmente as notícias não foram nada boas. Após fazerem alguns exames, os médicos disseram que Frank provavelmente era infértil, e eles teriam que tentar ter um filho de outra maneira. Os médicos lhes ofereceram algumas opções. A adoção foi a primeira opção que veio na mente do casal, especialmente considerando que uma amiga de Mary havia adotado recentemente 2 meninas. Estudaram os prós e contras da ideia, mas Mary sempre sonhou em ter um filho gerado do seu ventre. A outra alternativa seria um doador de esperma, mas isto era algo que agradava bem mais a Mary que a Frank. Para Frank, o processo foi muito difícil, mas ele conhecia os fatos, e compreendia como seria difícil negar essa dádiva à sua amada esposa. Então, após alguns dias, ele concordou em seguir por esse caminho, e iniciaram o processo de encontrar o doador de esperma certo para eles. Foi mais difícil do que o previsto. Juntos eles escolheram as características do doador preferido, e quando Frank decidiu enviar o pedido para a clínica, Mary pediu mais um tempo. Ele achou isto bastante estranho, justamente quando ele estava mais entusiasmado com a ideia de se tornar pai em algumas semanas. Mary pede para ele esperar mais um pouco. Isso era realmente muito estranho. Depois de uma semana, Mary diz que já está pronta, e o casal foi para uma consulta. Frank estava muito ansioso para ver quem era o doador, mas o funcionário do banco de esperma não autorizou. Eram normas do processo, tudo o que eles podiam dizer ao casal eram suas características, e a identidade do doador ficaria mantida sob sigilo. Frank ficou surpreso por Mary estar tão tranquila com estas normas. Era o filho deles, como que ela não queria saber de cada detalhe? Mas novamente ela falou para ele que deveriam confiar no banco de esperma. Para não preocupar Mary ainda mais com as suas dúvidas, ele achou melhor aceitar a situação. Depois de fazerem o procedimento de inseminação, eles esperaram algumas semanas e fizeram o teste. Os dois estavam preocupados se o procedimento tinha dado certo, caso contrário teriam que começar tudo de novo. Mas veio a boa notícia: o embrião havia se formado. A maior preocupação de Frank era se ele e o bebê conseguiriam criar laços fraternos,
já que não teriam a mesma genética. Ele vivia preocupado, com muitos pensamentos negativos de como as coisas poderiam acontecer, e com o passar de cada mês, suas preocupações aumentavam ainda mais. Ele lutava para estar perto de Mary, e muitas vezes se sentia excluído ou negligenciado. Então um dia ele tomou uma decisão estranha. Frank passou semanas fazendo uma pesquisa privada, e não conseguiu nenhum resultado. Ele então foi ao banco de esperma para tentar obter mais algumas informações, mas também não conseguiu nada. Quanto menos ele sabia, mais aumentava a obsessão do rapaz. Mary começava a se preocupar com o comportamento do marido, parecia que ele estava desconfiando de alguma traição dela. À medida que sua gravidez se desenvolvia e a data prevista para o parto se aproximava, Frank foi ficando mais tranquilo. Já estava no último trimestre e era muito mais importante cuidar dela e de seu bebê, do que se preocupar com a paternidade. A saúde de Mary havia sofrido um declínio nos últimos meses de sua gravidez. Ela tinha perdido muito peso, e isso poderia trazer complicações. Mary entrou em trabalho de parto antes do prazo previsto, com apenas 8 meses e 15 dias. Mas tudo correu bem, e ficou melhor quando o garoto se acalmou, ao sentir a presença de sua mãe. Quando a enfermeira estava levando o bebê para realizar alguns exames, Frank saiu atrás dela, e pôde segurar o bebê por um tempinho. Pegou a criança com cuidado, como havia sido instruído a fazer. O bebê estava quieto, e Frank estava absolutamente apaixonado e emocionado. Não importava mais se ele não fosse o pai biológico. A criança em seus braços era o seu filho, e para a imensa surpresa de Frank, o garoto até se parecia com ele. Haviam selecionado os atributos do doador para que parecesse com ele, mas nunca imaginou que isso funcionasse tão bem. O bebê era igualzinho a ele, e Frank simplesmente não conseguia tirar os olhos do menino. Então a enfermeira informou a Frank que Mary já estava no quarto, e estava querendo falar com ele. Frank foi rapidamente para o seu quarto, mas quando ele entrou, ficou completamente surpreso ao ver seu irmão mais velho. O clima na sala era muito estranho. O irmão de Frank mal conseguiu olhá-lo nos olhos, e as lágrimas rolavam pelo rosto de Mary. Ele foi até Mary na cama, e segurou a sua mão. Ela olhou em seus olhos, com os lábios trêmulos e disse: "Me perdoa. Eu queria lhe dizer antes, mas não consegui." Frank queria saber o que estava acontecendo, mas tentando manter o máximo de controle possível. Mary começou a explicar que queria tanto um filho de Frank, que só havia uma opção para ela. Procurou o irmão de Frank para doar o esperma, e obter a combinação genética mais próxima possível de seu marido. O irmão de Frank, Fred, não gostou da ideia, mas acabou concordando. Era por isso que o processo de seleção tinha demorado tanto. Mary combinou tudo com o banco de esperma. Ninguém mais sabia, nem mesmo os avós. Mary teve tanto medo da reação dele, e por isso que o pressionou para não ir tão a fundo na investigação da identidade do doador. Mas Frank reagiu de uma forma que ninguém esperava. Ele ficou realmente muito contente. Sim, ele definitivamente não teria aprovado se tivessem perguntado na ocasião, mas agora tendo segurado seu filho, e sabendo que na verdade era de seu sangue, a coisa toda parecia certa. Fred permaneceu apenas como tio, o que era bom para todos. A sua maior preocupação ficou para trás. Os laços fraternos e o amor entre ele e seu filho se tornou a coisa mais importante de toda a sua vida. Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho e comenta o que achou do vídeo.